Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida neste novo dia, terça-feira, dia 21 de maio de 2024, retornando aqui para a continuidade da leitura, agora lendo Levítico capítulo 20. Peço aos meus irmãos aí que deem um like nesse vídeo, que o compartilhem nos seus grupos de WhatsApp ou outras redes sociais, comente, pergunte, destaque alguma coisa que eu não tenha destacado, fale sobre as impressões que você teve aí nos comentários do vídeo, tá bom? E se alguém é novado por aqui e não está inscrito, está convidado a se inscrever no nosso canal, para acompanhar a leitura da Palavra de Deus. Diariamente estamos aqui lendo um capítulo da Bíblia até lermos a Bíblia toda. Vamos a Levítico capítulo 20, que diz assim: punição para o pecado, é o título nessa Bíblia. Disse o Senhor a Moisés: diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel que entregar um dos seus filhos a Moloque, terá que ser executado, o povo da terra o apedrejará. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo, pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo monte. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu o eliminarei do meio do seu povo. Consagrem-se, porém, ao Senhor. Consagrem-se, porém, e sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Se um homem se deitar com a mulher do seu pai, desonrou seu pai, tanto o homem quanto a mulher terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizeram é depravação, merece a morte. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade, tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se o homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, eles sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos,
para que a terra para onde os estou levando para nela habitar não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros, e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal, ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Os homens ou mulheres que entre vocês forem médiuns ou consultarem os espíritos, terão que ser executados e serão apedrejados, pois merecem a morte. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Esse texto é um texto bastante duro, difícil, pesado para ler, porque são os decretos de Deus contra a corrupção da humanidade e o pecado. Deus menciona uma série de perversão aqui, de deturpação, de iniquidade, de pecado a que o ser humano possa mergulhar, agir. São coisas terríveis. Algumas coisas que ficam evidentes aqui é o fato de que Deus está separando para si um povo. Ele quer um povo, e para andar com Deus é preciso ser santo. A ênfase de todo o livro de Levítico é a santidade. Deus é santo, para andar com ele é preciso ser santo como ele é santo. Aqui se dá por meio do reconhecimento do pecado, da confissão de pecado e dos sacrifícios de animais que representavam a morte do pecador, sacrifício do pecador, e que apontavam para a morte do Senhor Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Tudo isso mostra isso, culmina nisso, na morte de Cristo na cruz em nosso lugar. Eu vou reler o texto destacando algumas coisas. Olha o versículo 1. Disse o Senhor a Moisés. 2. Diga aos israelitas, qualquer israelita ou estrangeiro residente em Israel, que entregar um dos seus filhos a Moloque será executado, o povo da terra o apedrejará. O povo cananeu prestava culto a Moloque, queimando seus filhos a esse ídolo, a esse Deus de invenção humana. E Deus não tolerava isso. Deus não aceitava sacrifícios humanos como culto a Deus. E aí a pessoa que porventura praticasse isso era condenada à morte. Detalhe, fosse israelita ou estrangeiro que resolveu viver em Israel. Vivia em Israel, tinha que seguir o Deus de Israel. Versículo 3. Voltarei o meu rosto contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. Pois deu os seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Está vendo? O que está em jogo é a presença de Deus, a santidade de Deus. Andar com Deus tem que ser em santidade, porque o Deus da Bíblia é santo. 4. Se o povo deliberadamente fechar os olhos quando alguém entregar um dos seus filhos a Moloque e deixar de executar o agressor, voltarei o meu rosto contra aquele homem e contra o seu clã, e eliminarei do meio do seu povo tanto ele quanto todos os que o seguem, prostituindo-se com Moloque. Não basta não praticar o pecado, não pode ser omisso em relação àqueles que o praticam. Não podemos aprovar e nem ser omissos, devemos denunciar o pecado. O pecado é pecado. Nada muda, pode mudar o nome. Na psicologia tem dado-se uma série de nomes a uma série de pecados, como que o fato de mudar o nome, mudar significado. Diante de Deus é pecado. É deturpação do ser humano. Depravação. Afasta o homem de Deus, porque Deus é santo.
separa, faz com que o ser humano quebre o propósito da sua existência. Não há plenitude de vida, de realização, não há felicidade separado de Deus, que é o Criador de tudo. E sem santidade não tem vida plena, abundante, feliz. A maior ilusão do ser humano é achar que pode ser feliz sem submeter-se a Deus. Confundir felicidade achando que felicidade é fazer o que dá na telha, sem se preocupar com o que Deus determinou. Verso 6. Voltarei o meu rosto contra quem consulta espíritos e contra quem procura médiuns para segui-los, prostituindo-se com eles. Eu eliminarei do meio do seu povo. Deus não aceita. Biblicamente, espíritos que se deixam consultar não são espíritos de pessoas. São anjos caídos, que na Bíblia são chamados de demônios, e que enganam as pessoas se fazendo passar por pessoas. Pessoas que já morreram. Verso 7. Consagrem-se, porém, esse versículo 7 e 8, tanto quanto o versículo 28, eles merecem um destaque especial em todo o livro de Levítico, mas especialmente nesse capítulo. Verso 7 e 8. Consagrem-se, porém, sejam santos, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e pratiquem-nos. Eu sou o Senhor que os santifica. Deus está dizendo, para andar comigo tem que andar em santidade, porque eu sou santo. Para andar comigo tem que me obedecer. Não tem andar com Deus sem obediência a Deus. Tem gente se enganando, dizendo, Deus, eu tenho um Deus na minha vida só porque ele acha que tem. Se não houver obediência, submissão, rendição, temor a Deus de verdade, seguir os seus preceitos, seus mandamentos, suas leis, não tem andar com Deus, não é de Deus. A Bíblia diz que é inimigo de Deus. A Bíblia diz que está debaixo da ira de Deus. Eu estou lendo isso aqui com os irmãos e pensando como a plataforma aqui que fica esse vídeo pode meio limitar esse vídeo justamente pela mensagem que ele transmite, as palavras que ele usa. Que o mundão não aceita. É um exemplo direto, concreto de como o mundo não aceita essas coisas. O mundo é contra a palavra de Deus. Jesus disse que o diabo é o príncipe deste mundo, o Deus deste século. Jesus disse que o mundo jaz no maligno, está no maligno. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, capítulo 3, que o mundo segue o curso de espíritos malignos, que desviam as pessoas do propósito de Deus. Versículo 9. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou a sua mãe, merece a morte. Numa época de tanta frouxidão moral, em que os pais não exercem a sua autoridade e até o próprio sistema mundano tenta tirar a autoridade dos próprios pais, isso aqui virou arroz com feijão, está em todo lado. Verso 10. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, também o adúltero, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. A pena do adultério era a execução, a morte. 12. Se um homem se deitar com sua nora, ambos terão que ser executados. O que fizerem é depravação, merecem a morte. E aí ele vai uma lista de relações sexuais pecaminosas. 13. Se um homem se deitar com outro homem como quem se deita com uma mulher, ambos praticaram um ato repugnante, terão que ser executados, pois merecem a morte. É o tipo do texto bíblico que é proibido de ler, que pode gerar restrição a esse vídeo. Mas está aqui, é a Escritura, é Bíblia, é a palavra de Deus. Verso 14. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, comete perversidade. Tanto ele quanto elas serão queimados com fogo, para que não haja perversidade entre vocês. Você vê aí que a sentença era dura e era variável. Dependendo da gravidade do pecado, havia sentença de morte, uns por apedrejamento, outros por serem queimados.
15. Se um homem tiver relações sexuais com um animal, terá que ser executado, e vocês matarão também o animal. Se uma mulher se aproximar de algum animal para juntar-se com ele, vocês matarão a mulher e o animal. Ambos terão que ser executados, pois merecem a morte. Alguém diz assim, é um animal inocente. Pois é. Mas o ser humano, que deveria dominar no mundo, começando por dominar-se a si mesmo, submetendo-se ao domínio de Deus, é o responsável pela própria criação. Então as consequências do ser humano se refletem na própria criação. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8 que a própria criação espera com gemendo a restauração dos filhos de Deus. Versículo 17. Se um homem tomar por mulher sua irmã, filha de seu pai ou de sua mãe, e se envolver sexualmente com ela, pratica um ato vergonhoso, serão eliminados à vista de todo o povo. Esse homem desonrou sua irmã e sofrerá as consequências da sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação e com ela se envolver sexualmente, ambos serão eliminados do meio do seu povo, pois expuseram o sangramento dela. Não se envolva sexualmente com a irmã de sua mãe, nem com a irmã de seu pai, pois quem se envolver sexualmente com uma parenta próxima sofrerá as consequências da sua iniquidade. 20. Se um homem se deitar com a mulher do seu tio, desonrou seu tio, sofrerão as consequências do seu pecado, morrerão sem filhos. Muitos pecados, a condenação era a morte. E aí Paulo diz lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. 21. Se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou seu irmão, ficarão sem filhos. 22. Obedeçam a todos os meus decretos e leis e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando para nela habitar não os vomite. Vomitar é ser desterrado de lá, ser invadido pelos inimigos, ser morto. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar diante de vocês. A maioria desses pecados cometidos aqui que Deus previnha o povo para não cometer, eram coisas corriqueiras entre o povo cananeu, que Deus mandou que fosse condenado à morte. Por terem feito todas essas coisas, causam-me repugnância. Aquele povo chegou ao nível de pecado que causava repugnância em Deus. Eu fico imaginando como Deus está se sentindo hoje com o estado degenerado da humanidade, da sociedade atual, no Brasil e no mundo. Verso 24. Mas a vocês prometi que herdarão a terra deles, eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Deus separou o povo de Israel dentre os outros povos, por meio deles nasceu o Cristo, e Deus está separando para si um povo de todas as nações, tribos, línguas e povos, para formar um povo todo seu, zeloso de boas obras, como o apóstolo Paulo diz lá em Tito. Nós, cristãos, nascidos de novo pela fé em Cristo, somos este povo de Deus, separado. 25. Portanto, façam separação entre animais puros e impuros e entre aves puras e impuras. Não se contaminem com animal, ave ou com qualquer criatura que se move rente ao chão, os quais separei de vocês por serem eles impuros. 26. Já terminando. Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Quer andar com Deus, tem que andar em santidade. O Deus da Bíblia é santo. Nós somos pecadores. Era preciso alguém para fazer essa reconciliação entre o santo e os pecadores. E quem fez essa reconciliação foi o único homem que pisou neste planeta, que em tudo foi tentado, mas que não pecou. Jesus Cristo, nosso Senhor, que deu a sua vida, derramou o seu sangue para nos purificar de todo o pecado. É por meio dele que nós somos livres. E aí o autor de Hebreus diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Por meio de Cristo nós somos santificados. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo... Aliás, 2 Coríntios, 1 Coríntios, deixa eu conferir aqui para eu dar a referência certinha. 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu ver se é isso mesmo.
Versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Cristão, eu e você somos chamados para o Deus Santo por meio de Jesus Cristo, que nunca pecou, perfeitamente santo, para que andemos em santidade. A maior marca de um autêntico cristão nascido de novo pela fé em Cristo é a santidade, é o desejo de santidade, é a repugnância pelo pecado. Se alguém se diz nascido de novo, mas não está nem aí, peca, quer nem saber, ainda se gaba do pecado, João diz que não viu e nem conhece Jesus. Está enganando-se a si mesmo. Porque o Deus da Bíblia é santo, o seu Filho é santo, a sua igreja, a sua noiva é santa e nós somos chamados para a santidade. A Bíblia termina em Apocalipse, lá em Apocalipse capítulo 22, verso 11, ele diz assim: continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Isso quer dizer o quê? Quer andar no pecado? Então mergulha no pecado. Quer andar com Deus? Se santifique. Porque o Deus da Bíblia, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é santo. Que Ele mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescenta à nossa existência. Muito obrigado pela noite de paz, pelo sono tranquilo, pelo novo dia, a nova oportunidade de novas realizações, de novas experiências. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia. Obrigado por acordar com saúde e disposição. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o próprio sustento da família. Louvado seja o seu santo nome pela sua proteção, pela sua direção que o Senhor tem nas nossas vidas, pela provisão do Senhor sobre nós. Aceite a nossa gratidão, nosso reconhecimento por tudo. Pai, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos, sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua saúde. Meu Deus, faça milagres a favor de quem está doente. Toca e cura as doenças do espírito, da alma e do corpo. Faça milagres, restaure a fé, atraia os olhares para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus maravilhoso, se alguém está doente em casa, se alguém está doente no hospital, se alguém está na UTI, se alguém está desenganado dos médicos, ainda nos resta esperança, é o Senhor. Os seus milagres, o seu toque. Se o Senhor quer usar os médicos, seja feita a sua vontade. Mas acima de tudo, fortalece-nos a fé, ensina-nos que a nossa confiança esteja depositada exclusivamente no Senhor e no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, a maior de todas as bênçãos. O perdão dos nossos pecados é a nossa reconciliação com o Pai. O privilégio de ter livre acesso à sua presença e fazer parte do seu povo. Que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas, que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos nesse dia. Ó Deus maravilhoso, se alguém está desempregado, abre portas de emprego. Se alguém está endividado, dê soluções financeiras, dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus maravilhoso, aceita a nossa vida colocada em suas mãos. Tudo que façamos, que vivamos, seja para honra, glória e louvor do seu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esperamos que essa leitura seja esclarecedora para você. Tenham todos um ótimo dia na graça e na paz do Senhor Jesus. Amanhã às 5h30 da manhã a gente está de volta, se Deus quiser, continuando a leitura de mais um capítulo do livro de Levítico. Grande abraço a todos.